O Evangelho de Mateus, capítulo 13, está escrito da seguinte forma: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Nós temos a mania de falar: quem quer aceitar Jesus? E isso está completamente errado, porque nós ficamos oferecendo o nosso Senhor como se Ele fosse uma mercadoria barata que estivesse encalhada na prateleira e precisássemos nos desfazer dela. Mas o nosso Deus, Ele não é um produto a ser oferecido em um leilão. Nós não pegamos os nossos filhos e saímos aí gritando: quem quer aceitar os nossos filhos? Porque eles têm valor, porque são preciosos demais para serem oferecidos de qualquer maneira. E se nós não fazemos isso com os nossos filhos, por que faríamos isso com o Filho de Deus? A verdade é que o jeito que falamos revela como nós enxergamos o valor do Evangelho. E Jesus não é uma mercadoria em liquidação para quem quiser levar. Ele é o Senhor da glória, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele não precisa ser colocado em uma prateleira de supermercado espiritual. A Bíblia nunca fala de aceitar Jesus como se fosse uma escolha do consumidor. O chamado bíblico é para se arrepender, crer e render-nos a Cristo. Quando Paulo pregava, ele não perguntava quem quer aceitar Jesus. Ele simplesmente anunciava: Deus agora manda que todos, em todo lugar, se arrependam. O próprio Jesus, quando passava, ele não ficava bajulando ninguém. Ele simplesmente dizia: segue-me. E aqueles que entendiam quem ele era, largavam tudo e o seguiam. Mas hoje está sendo o contrário. Nós mesmos nos colocamos nessa posição de precisar ser bajulados para aceitarmos Jesus, para virmos aos cultos, para lermos a Bíblia, como se a fé dependesse de manipulação ou persuasão. Mas nós precisamos hoje, precisamos agora parar de vender Cristo. Precisamos parar de bajular uns aos outros para aceitarmos a Cristo. Parar de implorar para que venhamos aos cultos, para que lemos a Bíblia, para que oremos, como se a fé precisasse ser mendigada, como se Jesus estivesse implorando pela nossa atenção. A verdade é que não é Ele quem precisa de nós, mas somos nós que precisamos desesperadamente dele. E se a palavra está sendo pregada de forma genuína e verdadeira, ela deve nos fazer desejar largar tudo por Jesus. Qualquer tentativa de bajulação ou venda de Cristo só nos faria acreditar que somos mais importantes que Ele e que Jesus realmente precisa de nós. E isso, meus irmãos, é completamente falso. A verdade é que somos nós que precisamos dele. E agindo assim, nós estaríamos dando a entender que nós temos mais valor do que Cristo, aquele que entregou a própria vida por nós. E o que pode ter mais valor do que isso? A cruz já é a maior prova de amor. Será que ainda precisamos de bajulação para largar tudo e seguir a Jesus? Não é Jesus quem está esperando ser aceito. Somos nós que precisamos nos render diante do Rei. Ele não está em oferta. Ele é o tesouro escondido e a pérola de grande valor. E no final, a verdade é simples, mas poderosa. Cristo não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. O que ele exige é simples: arrependimento, fé e rendição total.
quando reconhecemos o valor de Cristo, não precisamos ser persuadidos ou bajulados. Tudo o mais perde o peso. O Rei não está esperando. Somos nós que precisamos nos colocar diante dele. E diante da cruz, diante do maior amor que já existiu, a pergunta final é: vamos continuar tentando vender Cristo ao mundo? Ou vamos nos render e segui-lo de verdade? Um grande abraço.